Boa noite. Bem, boa noite a todos e a todas. Vamos começar aqui agora, aguardando a transmissão iniciar, as pessoas serem informadas. Estão começando a entrar. Por favor, me digam se estão me ouvindo bem. Nossa convidada de hoje já entrou e nós vamos iniciar mais um pouco. Todo mundo me escutando aí, por favor, me dá um olá, se puderem dar uma avisada se está tudo ok. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Obrigado, Karen. Karen Croner. Olá, Karen. Obrigado pela sua presença. Então, está me escutando muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui mais essa live. HLVC Design Live, mais uma vez, falando com... peraí, a nossa convidada está tendo problemas de áudio. Só um minutinho aí. Felipe, oi Felipe, bem-vindo para você. Obrigado pela sua presença. Então vamos iniciar aqui mais essa live. Profissão designer, hoje com uma convidada super especial, Luciana Nunes. E ela é uma profissional de UX, né? Experiência do usuário, User Experience, e ela vai falar com a gente sobre o tema desse mês que está sendo levado no Instagram da HLVC, que é cores. Se vocês visitarem o nosso Instagram, o meu Instagram, né? Vocês vão ver que eu fiz uma seleção de trabalhos de ilustradores hiperrealistas e em cima desses trabalhos eu criei paletas de cores e foi um trabalho muito interessante porque mostrou a questão de como se pode ser criativo na hora de criar uma paleta de cores para um determinado projeto, ok? Então, deixa eu ver aqui. Quero lembrar todas, por favor, para apertar o coraçãozinho aí, dar aquela curtida que ajuda que o Instagram divulgue aí para todo mundo a live que está rolando aqui agora, certo? E deixa eu ver. Então, ótimo. Se tiverem algum problema, por favor, me avisem, tá ok? Então, ó, já estamos recebendo aqui vários coraçõezinhos, obrigado. Então, eu vou chamar aqui agora a Luciana, certo? E só um minutinho. Esperando a Luciana entrar. Oi, Luciana, tudo bem? Tá me escutando? Agora eu tô escutando. Deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera. Tá Agora ótimo. Bota o headphone, de repente ajuda. Você tem um aí? é porque o headphone eu não tava te escutando, por isso que eu tirei. Ah, Mas eu posso. Você tá me ouvindo bem? eu Ou tô tá porque com eu tô de eco? headphone. Então peraí, deixa eu ver se eu. Deixa eu ligar aqui o meu Bluetooth. Pode Só um ser que instante. ajude. Deixa eu. Peraí. Ouvindo? Ótimo, melhor do que antes Ah, até. que Tá bom dando um então. Então pequeno. pronto, agora eu também tô te escutando. Peraí, deixa eu falar um negócio agora que deu um eco ainda há pouco. Não, agora já não deu mais eco. Maravilha. Então tá tudo certinho.
Tá, tô te ouvindo bem. Então tá certo. Só um minutinho aqui, porque agora a minha internet ela ficou um pouco lenta. Então, Normal. nessas horas. Não, mas é sempre assim, né, gente? É, Ah, é. Ainda mais aí chovendo. é verdade. E tá chovendo, nem sei, nem reparei. Eu só tô sentindo Aqui friozinho. pelo menos tá. É. Bem, mas pelo menos eu tô aqui com você, a gente está conversando, né? Então estamos iniciando essa conversa, super legal, né? Então, gente, quem está aí escutando a gente, que está presente nessa live, bem-vindos mais uma vez. Essa aqui é a Luciana Nunes. Ela é uma profissional, é uma designer profissional, né? E eu queria aqui convidar você para começar falando um pouquinho de você, sobre a sua profissão como designer e sua experiência como UX designer. Tá. Bom, primeiro, né, obrigada aí pelo convite, né? A gente já trocou Nada. várias ideias aí ao longo dessas semanas, né? Aham. Antes da gente iniciar essa live. Uhum. Mas, então, para quem não me conhece, meu nome é Luciana, né? Eu sou designer por formação, né? Quando eu digo formação, eu fiz a minha graduação em desenho industrial, depois eu fiz uma especialização em usabilidade e arquitetura de informação, né? E fiz em seguida um mestrado em design, né? Justamente na linha de pesquisa de ergonomia e interação humano-computador. Uhum. Eu já trabalho, né, com design digital, né, há mais de 7 anos. Na verdade, desde que eu entrei na faculdade, eu já fui com esse foco de trabalhar no digital, né? A Uhum. gente, quando faz desenho industrial, eu me formei pela FRJ, então lá você escolhia se você fazia projeto de produto ou se você fazia programação visual. Uhum. Eu fiz programação visual e eu já sabia que eu queria trabalhar nesse meio digital, né? Uhum. Não curtia muito meio impresso, não, eu confesso. Eu já fui focada na parte de design digital. Eu comecei na época do impresso ainda. Pois é, pois é. Não, eu também fiz algumas coisas impressa, mas o meu foco sempre foi o Aham. digital. Aí eu comecei trabalhando, né? Passei por empresas de comunicação, passei por empresas de consultoria, eu trabalhei 6 anos no Jornal o Globo, eu trabalhava na parte na editoria de arte, Uhum. Tô te é, ouvindo. do, do Globo, na época se chamava Globo Online. Uhum. Depois já juntaram tudo, virou tudo só o Jornal o Globo. Mas ainda assim, eu trabalhava com a parte digital. Então a gente produzia infografia digital. Depois eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, como designer de interface e de interação. E aí depois eu fui para a UERJ, atualmente, que é o meu trabalho atual, e eu estou trabalhando com educação semipresencial. Uhum. Trabalho no IFHT, que é um instituto dentro da UERJ que trabalha com educação semipresencial e oferece cursos para diversas disciplinas, para diversos cursos para diversas graduações, né? Uhum. Engenharia, direito, enfim, né? E os alunos podem se inscrever nessas eletivas para poder fazer as disciplinas, né, Uhum. semipresencial. Uhum. Agora a gente está totalmente à distância, né? Agora, em vez de semipresencial, virou totalmente à distância, Ah, com por conta certeza. dessa situação do vírus, né? Uhum. Mas você está conseguindo trabalhar ainda de casa, porque acho que é uma vantagem nossa, né? Como designers, hoje em dia a gente está conseguindo trabalhar Com de casa, né? certeza. Não, com certeza. E além disso, né, eu também ainda lecionei no Infinet. E eu Uhum. peguei justamente essa transição do presencial para o remoto, né? Eu estava dando aula para graduação, eu dei aula para pós, mas no momento da transição, né, da gente migrar totalmente para o digital, eu estava dando aula para graduação de design digital. Uhum. E aí foi um desafio, porque a gente está acostumado com o contexto presencial, você se prepara, né, para estar ali junto com as pessoas, né, e de repente você tem que migrar para o digital. Por mais que eu trabalhe, né, com o meio digital, já esteja acostumada,
mas ainda assim foi um baque, né? Uhum. Você dar aula, se programar para presencial uma coisa, e de repente você ter que adaptar o seu material todo para o online, olha, foi uma correria, mas deu tudo Imagino, certo, imagino, estamos né? todos bem. A gente que trabalha na área, a gente está vendo a trabalheira que dá, né? Fazer tudo assim. O povo está arrancando os cabelos, professores, Com certeza, não, com certeza. Todo né? mundo que eu converso fala a mesma coisa. É. Mas, Luciana, fala mais um pouquinho, assim, continuando falando de você, né? Me conta, assim, o seu encontro com UX, né? Na verdade, assim, como é que as pessoas chamam? UX, experiência do usuário, o X, assim, como é que as pessoas geralmente se referem na área? E fala um pouquinho de como é que você descobriu essa área dentro do design. Isso é até interessante essa pergunta, porque é um termo que está super em alta, né? Vamos dizer assim, Uhum, tá na uhum, moda, uhum, né? E as pessoas começaram a ver que agregar UX, né, no cargo, né, na descrição lá do trabalho, isso agrega valor, né? Mas não necessariamente as pessoas entendem exatamente o que é o X, né? Ou sim, o sim, UX, ou a experiência do usuário. exato. Né? E o que é a experiência? A experiência ela é uma área, ela é enorme, né? Então ela engloba várias disciplinas, não abrange somente o design, você tem uma série de profissionais aí que podem trabalhar com a experiência do usuário. Uhum, É, E como é que eu descobri essa área? Na verdade, eu sempre trabalhei com essa área, mas eu não sabia. Por quê? Porque eu trabalhava com design de interface e interação. E essas especialidades, elas fazem parte da área experiência do usuário. Só que eu uhum, não sabia, né? Então, quando eu estava trabalhando com infografia digital, desenvolvia também sites, uhum, eu não tinha noção na época de que aquilo era UX, que era o X. aham. Não, eu Eu também não sabia, e sabia. aí, pois é, Eu né? Fazia descobri parte de depois que eu ouvia que acho que eu li algum artigo seu, alguma coisa. Eu me lembro que foi uma coisa escrita. Aí eu falei, eu também estou na área de UX, não sabia. Mas Pois continua. é, a gente não sabia, a parte de front também, né? Tudo Uhum, isso tem a ver com a experiência do usuário. E aí o meu encontro com a área foi isso. Eu sempre trabalhei, né, com a parte de interface e interação, já fazia isso. E aí eu comecei a seguir, eu segui alguns blogs, alguns perfis no Twitter, e aí eu comecei a ver que cada vez mais ia se falando de UX, né? De usabilidade e de UX, que são coisas que são diferentes, mas que têm a ver. Né? Depois eu até posso explicar um uhum, pouquinho mais sobre isso, mas são coisas, uhum, né, que se complementam, né? Então, e eu comecei a perceber que a importância disso, né, de você envolver os usuários, porque a gente projetava, né, principalmente a gente que vem do design, a sim. gente já vem com esse pensamento de processo, né? Então você precisa entender para quem você está projetando, quem é o seu público-alvo, né? Coisa que abordagens como design thinking, por exemplo, né, vem se falando muito, principalmente o pessoal de outras áreas, né? Administração, marketing, engenharia, né? O pessoal vem usando muito essas abordagens e também vem descobrindo a área de experiência do usuário. Né? Mas a gente que tem isso já veio um pouco da nossa forma de pensar, né? Então a Uhum, gente sempre fez isso, né? De primeiro entender quem é que vai usar o teu produto, né? uhum, Seja ele um produto físico ou seja ele um produto digital, né? Seja impresso ou seja digital, né? Mas a gente sempre teve essa preocupação. E aí eu fui vendo, né, que poxa, mas as pessoas estão falando de usuários e tinha métodos e técnicas que eu sim. não conhecia. Então eu Uhum, comecei a me inteirar mais, eu fui procurando cursos na área, né, de usabilidade, de experiência do usuário, e foi aí que eu cheguei na especialização, fiz a minha especialização na PUC,
Uhum. E depois acabou que eu engatei no mestrado. A UERJ também tem aqui no Rio, né? A UERJ também tem um mestrado em design, Hum. também design e tecnologia, mas na época eu fiz na PUC-Rio, já estava fazendo a especialização na PUC, e aí tinha Sim. contato com os professores, você precisa de recomendação, então, além de ser um excelente curso também, né? Então, Uhum. eu fiz. E foi assim, aí eu fui percebendo, né, que aquilo ali trazia benefício, né, não só para quem tá usando, os usuários, né, você projetar algo pensando nas pessoas, isso faz as pessoas, puxa, se identificarem mais com o seu produto, como também Uhum. isso agrega para o seu negócio, né, e por que não dizer para quem está projetando? Deixa o designer feliz também, né? Você saber que você Uhum. está fazendo alguma coisa muito mais embasada, envolvendo os usuários, seguindo todo o processo de design, né? Que a gente já tinha ali em mente desde a época da faculdade. Então foi assim Uhum. que a UX, vamos dizer assim, né? Aflorou na minha vida. Uhum. E é interessante até estar falando, né? Uma das coisas que eu percebi depois que eu comecei a ter um maior interesse sobre o UX, né? É que também muitos vamos dizer assim, dos protocolos, né? Das técnicas que são usadas, elas também podem ser até usadas dentro da área do marketing pessoal da gente, né? Como designers, como profissional para mostrar nosso trabalho, né? Então, assim, eu acho que até eu tenho visto muito isso, assim, né? Que acho bem interessante também, né? Não só a gente para servir os nossos clientes, mas nós nos beneficiamos na hora da gente Claro. se divulgar, né? É importante até ressaltar, né, que assim, a área de UX, ela é multidisciplinar, como eu falei. Uhum, Então, uhum, é, você trabalha, né, com designer, aí você tem alguém que é formado, por exemplo, em engenharia, em marketing, né, e todos esses profissionais de diferentes backgrounds, né, eles podem, todos eles trabalham coisas, né? Podem trabalhar com coisas uhum, relacionadas à experiência, só que em etapas diferentes. Por exemplo, né, eu comecei falando que, puxa, mas quer dizer então que design de interface e interação, isso é o X? Isso tem a ver com o X e eu não sabia na época, né? Tem, claro, né? Porque você tem uma série de etapas ali, né? Quando a gente pensa em experiência, e aí tem um livro muito bom, que é super consolidado, né? Quem está na área já conhece bem, que é o livro do Jesse James Garrett, que fala justamente sobre a experiência do usuário, né? The uhum. Elements of User Experience, né? O livro é em inglês, mas é super, super já badalado aí nessa área. E ele Uhum, explica, né? Ele coloca os planos de forma bem didática, explicando todo o processo até chegar no que a gente interage, né? Com que as uhum, pessoas interagem, que é a interface, né? Então, quando a gente vê um produto, e aí quando eu falo produto, eu estou falando, pode ser um aplicativo, pode ser um site, pode ser um produto, um sistema, né, em outra plataforma, né? Você vê ali a interface, você interage com ela, mas aquilo ali é só a pontinha do iceberg. Inclusive tem umas uhum, imagens ilustrativas também falando sobre, né, buscando dessa forma lúdica, esses 5 planos do Garrett, né? Eles mostram o iceberg, que a pontinha é justamente a parte visual, é o que a gente uhum. vê. Mas a gente não pensa, né? A gente, que eu digo, as pessoas de uma forma geral, Sim, né? sim. Que por baixo disso existem uma série de outras etapas e trabalhos que são executados até você chegar naquela solução ali. E que Uhum, etapas são essas? Etapas de pesquisa, por exemplo, né? Etapa de design de interação, e aí quando eu falo interação, estou falando de fluxos, né, de tarefa, fluxos de navegação, né, arquitetura de informação, que é como que você vai organizar aquele conteúdo que vai compor ali, né? Então, você tem uma série de etapas aí que às vezes as pessoas abstraem, né, e se uhum, concentram uhum. só ali na interface. Então,
a parte, né, a atuação de um UI, que a gente chama na área, que é um designer de interface, né, user interface, é mais a questão de cores, de tipografia, né, os elementos visuais. Mas você tem o designer de interação, que é a pessoa que vai trabalhar ali microinterações, ela vai trabalhar fluxos fluxos de tarefa, vai trabalhar fluxos de wireflows mesmo, né, de telas, né, como é que se dá essa navegação. Você tem o arquiteto de informação, que é a pessoa que vai estruturar. Você tem o UX Writer, que agora também esse termo, vamos dizer assim, essa profissão, né, tem sido falada cada vez mais na nossa área, que é o profissional que vai... UX Writer. Ah, sim. Writer, que é basicamente a pessoa responsável por toda a comunicação, seja ela textual ou por voz, né? Porque agora a gente tem também comunicação por voz, né? Interfaces através de voz. Então, você tem um profissional que vai adequar toda a parte de fala e escrita do seu produto às necessidades dos usuários e às necessidades do negócio. E você tem a parte de pesquisa, que a gente tem o termo chamado UX Researcher, que é o pesquisador, né? É a pessoa, né, que vai fazer ali pesquisa, né? Então, ela vai identificar as necessidades e os objetivos do seu usuário, identificar, né, na verdade, quem é o teu usuário, porque às vezes as pessoas podem achar que sabem, mas a gente descobre através de pesquisa que, na verdade, não sabe, né? Então, assim, tem uma série de profissões, vamos dizer assim, né? Que compõem essa área de UX. E dentro dessas etapas, tem espaço para muita gente, não só para nós designers, né? Que podemos atuar em várias dessas etapas, mas como outras pessoas de outras áreas. Marketing, comunicação, engenharia, ciência da computação, biblioteconomia. Então, é uma área muito democrática. Olha, né? Legal. Você falou aí rapidamente do tema, né, básico desse mês que eu estou tratando lá no Instagram, né, que para mim é um dos pontos centrais do design, que é cores, né? Até porque você aqui conversar com a gente, né? Então, será que você pode falar agora um pouquinho da relação das cores dentro do UX, da experiência do usuário? Fica à vontade. Então, né, como a gente já conversou, né, a gente já entendeu que o UX é uma área que tem uma série de etapas e tem espaço para todo mundo, né? Quando a gente fala de cor, né, a cor, ela está justamente ligada a essa parte mais... visível, né, do produto, que é justamente a interface, né? E o que a cor tem a ver com a experiência, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é a experiência do usuário, né? Então, a experiência do usuário, ela lida com as percepções, ela lida com as reações das pessoas, né? E aí, eu não estou falando só do momento que a gente está usando. Por exemplo, a gente está aqui no Instagram, estamos usando um produto, o Instagram, o app, né? Mas a experiência, ela atua em diferentes momentos. Momentos que são durante o uso, como a gente está usando agora, momentos que antecedem o nosso uso e momentos posteriores ao uso, né? Sim. E aí, a cor, né? Ela é um elemento que ela é o nosso primeiro contato, né? Com um produto ou serviço. É quando a gente bate o olho ali e a gente tem uma reação. Se você vê um aplicativo, por exemplo, com cores, de repente usando muitas cores, né? Você pode aqui te causar uma sensação de confusão, uma sensação de caramba, para onde que eu olho, né? Então, há um excesso de informação ali, porque cor é informação, né? Então, isso automaticamente impacta, né, na nossa experiência, por assim dizer. Não estou dizendo que ela automaticamente define como positiva ou negativa. Não é isso. Até porque tem outras coisas que vão acontecer para definir se a pessoa considera a experiência boa ou ruim.
né? Uhum. Mas o que eu estou falando aqui é de uma coisa mais visceral, é de um primeiro contato, né? É a nossa visão, é o que a gente olha. Então, a gente bate o olho e a gente tem uma reação. Atração, repulsão, é bonito, é feio, gostou, não gostou? Antes de Uhum. você usar até, só o fato de você abrir e olhar aquela tela. Aquilo te causa Uhum. uma emoção, né? Então, a cor, ela está ligada, não, quando a gente pensa aí em design de interface e de interação, né? A cor não está só ligada ao branding, né? Que é a parte mais visual da marca. Mas ela também está associada à interação, ela está associada à arquitetura de informação, porque você pode utilizar cores para organizar informações, ajudar ali a organizar Uhum. informações, Uhum. né? Então, você pode usar cores para comunicar uma interação, um feedback, né? Você clicou num botão, vai executar uma ação ali, e essa resposta que a máquina vai te dar, ou seja, que o sistema vai te dar, né, que é o feedback, ele pode ser sonoro, ele pode ser visual, através de cores, de texto, né? Então, as cores, elas se aplicam justamente nessas situações, né? A gente, juntando aí o X, né, e cor, que é o tema, né? É isso, Uhum. interfaces, né, e interação. Entendi. Ok, muito obrigado. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na colinha, né? Porque tem uma parte aqui que eu acho muito interessante, que ultimamente eu tenho ouvido muito falar de psicologia das cores. Uhum. Né, então, assim, entre os meus colegas designers, né? Aí eu dei uma pesquisada, assim, porque eu nunca li esse livro todo. Eu consegui uma cópia dele, dei uma folheada, né, e descobri algumas coisas sobre esse livro, Psicologia das Cores. E eu acho que tem a ver com a questão do UX. É, eu já li que usar a cor certa adequada cria uma ponte cognitiva entre consumidor e produto, e dominar o que cada cor transmite é essencial. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que é necessário ter um domínio sobre a psicologia de cada das cores, de modo geral? Ou você tem uma outra visão? Você acha que dentro da experiência do usuário, dentro do UX, existe cor, entre aspas, certa? Olha, eu acho que certa, né? Eu não acho que é o termo mais correto, né? Eu Uhum, acho que existe cor adequada, né? uhum, E quando eu digo adequada, é porque eu estou dizendo adequada ao contexto no qual aquele produto ele vai estar sendo usado e ele vai estar sendo, ele está inserido, né? Ou seja, não só no momento que você está usando, mas todo o contexto ali, né? Envolvendo as possibilidades de uso ali daquele produto, né? Como também as pessoas que vão usar. Para quem você está projetando, né? uhum, Você tem diferentes perfis aí de público-alvo, perfil de usuário, que a gente chama, né? Mas eu, na uhum, verdade, eu nem queria me prender só no usuário, porque quando a gente fala usuário, é a pessoa que, a gente associa a pessoa que já está usando o seu produto, né? uhum, Mas, na verdade, a gente fala, é público mesmo. Os usuários que de fato são reais, ou seja, eles já utilizam o seu produto, ou usuários potenciais, que são pessoas que ainda não usaram, mas fazem uhum. parte daquele perfil que você detectou através de pesquisa, né, que poderiam utilizar o seu produto, né? Sim. Então, assim, você tem uma cor que tem, as cores, né, não é certo ou errado. Você tem que adequar a essas duas variáveis que eu mencionei. Então, por exemplo, né, a gente sabe que cor quente, e aí quando eu digo a gente sabe é porque tem estudos sobre isso, né? Uhum, Que como é que as cores afetam as pessoas no sentido fisiológico mesmo que eu estou falando, né? uhum, Então, por exemplo, cores quentes, elas atuam ali no sistema nervoso central, né? Então, elas criam uma agitação, né? Vermelho, laranja, amarelo, né? Elas são estimulantes. uhum. Então, como é que você vai usar, por exemplo, cores, né, esses tipos de matizes, né, de cores, né, em um projeto, por exemplo, para pessoas que sofrem de ansiedade?
Entendeu? Se a ideia é justamente, né, você acalmar, né, relaxar as pessoas, então não faz sentido você fazer um app ou, né, um outro produto, né, um site, enfim, qualquer um outro produto aí, usando essas cores, sabe? Porque aquilo ali vai Uhum, agitar a pessoa, né? uhum, É, da mesma forma também, né, se você pensar pessoas que têm autismo, né, essas pessoas, elas reagem de formas diferentes, né, diferente de pessoas que não têm autismo. Então, se você usa cores muito vibrantes, por exemplo, né, muito saturadas ou muito contrastantes, isso aí pode acabar agitando essas pessoas, né, causando uma sensação uhum, ruim nelas. Então, não é uhum, indicado também, né? E uhum. ainda tem, por isso que eu falo também que depende, a cor é adequada, né? Não é cor certa, é adequada, porque você tem a questão cultural. Né, em diferentes culturas aí, a cor ela pode assumir diferentes significados. No Uhum. Oriente, né, a cor do luto, por exemplo, não é o preto, né? É Sim. o branco, né? Então, você tem diferentes significados. Por isso que é importante a gente entender para quem a gente está produzindo. Em que contexto aquilo ali vai ser usado, está sendo usado. Né? Justamente para Então, Opa, tá me ouvindo? Deu uma travada aqui. deu uma travadinha, mas agora acho que voltou. Pode falar. Ah, tá. Não, justamente por isso, né? Para a gente desenvolver os nossos produtos aí, né? De forma Uhum, condizente com aquela cultura, com aqueles usuários, com o uhum, contexto uhum, que ele vai ser usado, tá? uhum. Então eu prefiro chamar de adequada, Entendi. não Não, acho por ótimo. certa ou errada. Acho ótimo. É assim, eu trouxe essa pergunta justamente porque eu estava, como eu falei, né? Eu tenho ouvido falar muito sobre psicologia das cores e na época que eu estudei, que é uma coisa, eu vejo que é uma coisa bem teórica, né? Então, assim, realmente eu não lembro de ter tido um estudo sobre a psicologia das cores. Não lembro. Assim, eu me lembro muito que eu tive um estudo filosófico voltado para o design. Então, assim, que eu Uhum. tenho, tipo assim, era muito interessante, assim, aí eu me lembro da minha professora, que ela era meio teatral, assim, né? Então, assim, voltando à questão da psicologia das cores, acabei descobrindo que tem um livro de uma socióloga alemã, que agora fugiu o nome Uhum. dela, e Eva, alguma coisa assim. Eva, não, tudo bem. E esse livro parece que tipo assim, meio que virou a Bíblia da psicologia das cores, né? Então, assim, como eu falei, eu não li o livro todo, mas consegui dar uma folheada nele, né? E eu achei uma coisa assim, achei primeiro interessante porque o trabalho dela, né, pelo menos aqui em termos de Brasil, parece que as pessoas se baseiam muito nele, né? Uhum. E aí acho interessante porque quando ela fez a pesquisa foi feita na Alemanha, somente com alemães, e foram 2.000 pessoas de Uhum. várias áreas, né? E uma das coisas que eu achei muito curiosa é que no livro ela fala muito sobre a questão do azul sendo uma das cores mais preferidas pelas pessoas, né? Aí eu pensei justamente na questão cultural. Será que aqui no Brasil o azul é mais preferido? Porque tem aquela história de céu azul, etc e tal, né? Mas, e que tipo assim, ela fez estatísticas, né? E mostrou Uhum. várias cores. E uma das coisas que eu achei mais engraçada é que ela fez, tipo, paletas de cores, 3, 4 cores, e foi colocando no livro, né? Aí eu tô vendo, e ela ligava sempre algum sentimento ou uma emoção. Aí Uhum. eu morri de rir que quando eu cheguei, eu vi assim, ódio. Aí quando eu fui ver, eram as cores da bandeira da Alemanha. Ah! Aí eu assim, não entendi. Aí assim, eu achei muito curioso isso, né? E até Alcora. procurei, eu achei curioso, né? E até procurei também as cores da bandeira brasileira, não encontrei nenhuma referência assim, despertasse, encontrei coisas parecidas, né? Então, assim,
é por isso que eu trouxe esse tema aqui para você falar um pouquinho, né? Porque eu acho que é uma coisa importante, sim, acho que deve ser levado em conta, mas ao mesmo tempo acho que eu senti que está faltando, eu, pelo menos em português, eu não encontrei uma diversidade de material grande sobre isso, né? Então, assim, aí eu fiquei em dúvida, como é que é É. isso, né? Porque, como você falou, como a UX é uma coisa é uma área multidisciplinar, então é óbvio que a psicologia também está ali dentro, porque Uhum. ela tem um trabalho grande para ajudar até nessas definições que são feitas no momento do projeto, né? Né? Com Então, certeza. né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu fazer minhas perguntas, né? Você assim, se lembra se você já fez algum projeto, né, onde a cor, já tendo conhecimentos de UX, né? Fez Uhum. alguma experimentação, tipo assim, eu acho que com esse grupo eu vou fazer, tipo assim, teste de A e B. Você sabe o que que é? Aham. Esse grupo eu vou tentar Sim. essa cor, aquele grupo eu vou tentar outra cor. Ou até não seja exatamente cor, mas assim, algo que você fez uma experimentação para ver o que poderia chegar mais ao resultado desejado. Você lembra de ter feito algum projeto assim? Olha, com cor especificamente, que é o tema, Uhum, não. Não uhum, cheguei a aplicar teste AB com cor, o teste formal, né? Normalmente o que eu fiz foi. Daí nem foi pesquisa com. Assim, não foi pesquisa com os usuários propriamente dito, né? Foi uma coisa mais interna que você mostra ali a interface, né? E aí depois você tira e aí pede para a pessoa dizer o que, que ela lembrava mais, né? Poderia ser até, porque eu não estava focando em cor específica, eu queria saber se ela lembrava das informações, eu estava mais concentrada nas informações, mas era uma tela que eu mostrava e pedia para a pessoa, que a gente chama de teste de 5 segundos, tá? Que é isso, é justamente para você ver questão de relevância, né? Se os uhum, elementos que você está trabalhando ali na interface, se eles estão chamando a atenção da pessoa da forma como você gostaria que chamasse. E aí pode ser cor, você pode aplicar isso para cor também, ou você pode aplicar isso para texto. No meu caso, era um texto e a marca. Eu queria saber se as pessoas lembravam o que elas estavam uhum, vendo ali. Entendeu? Mas, e aí eu podia ver se eu estava indo pelo caminho certo ou não, né? uhum, Se uhum. tratando de cor, puxando aí para o assunto que é o tema, né? Mas se for pensar em cor, dá para usar essa técnica também, né? Uhum, Porque essa é uma técnica que ela avalia só a percepção mesmo, né? É uma coisa mais visual, né? Não é interação, né? Enfim, existem outras técnicas que você pode usar para fazer a avaliação de cor, para saber se a cor realmente está adequada ou não ali no teu produto, né? uhum, Por exemplo, você pode usar, fazer um teste de usabilidade. Você já uhum. falou do teste AB, né, que é uma outra técnica também, Ah, mas sim. você pode fazer um teste de habilidade. E aí, por que eu estou falando teste de habilidade? Né? Porque ao longo da interação, a cor ela não se restringe só a uma tela. Né? Uhum, Ela é aplicada ali em diversas telas. uhum, E diferente do teste do 5 segundos, que a gente chama, que é aquela coisa de momento, é a primeira impressão. Né? O teste de usabilidade, ele vai trabalhar aí a interação, né? Como é que você uhum. executa tarefas Cortadinha agora. dentro de um... Uhum. Opa, travou? Tá ouvindo? Acho Travou que um para mim tinha pouquinho, você travado aqui. falou. Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô, agora tô. Oi? Ah, então tá. Não, você falou o teste, aí começou, agora voltou. Mas aí tudo bem, não tem Ah, problema. é, é que o teste, ele trabalha aí a questão de você dar uma tarefa para a pessoa, né, e você vê como ela executa aquela tarefa, né? Então ela Uhum, vai entrando em diferentes telas, ela vai lendo diferentes mensagens. Então pensa, por exemplo, na cor utilizada
num botão para uma determinada ação ou para um feedback de uma ação, de uma tarefa aí que você executou, né? Ou uma microinteração. Então, você fazendo um teste de habilidade, você também pode ver se a cor está adequada ali, se ela está legível, se as pessoas estão vendo, né? Se deveria ser uma outra cor ao invés daquela, ou se não deveria ter cor. Então, são formas de você avaliar, né? Ah, que ótimo. Não, legal. Então, o teste AD é só um. Eu não cheguei a fazer teste AD com cor, mas Não, mas daria assim, também. assim, Você faz. o que você está falando é que dá para fazer vários tipos de testes, no caso das cores, né? E que podem e são importantes até para se entender como é a melhor forma de usar tal e tal cor, porque, como você está falando, né? Eu estou entendendo que a cor, ela não é uma cor, um projeto que vai ter várias cores, né? Vai ter uma paleta de cores, correto? Exatamente, Então, exatamente. é importante ver, dentro da UX, tem formas que não são exclusivas da cor, né, de teste de cor, mas tem várias formas que também podem ser aplicadas para verificar qual a cor mais adequada para aquele projeto, correto? Exatamente, Ah, exatamente. tá ótimo. Então, agora que a gente vai falar de paleta de cores, né? Então, assim, que é uma coisa que sinceramente, é um passatempo meu. Eu não sei se eu cheguei a falar isso com você em outros momentos, mas, assim, cor, para mim, é uma coisa que eu acho. Eu fico parado, assim, às vezes eu fico assim, né? Quando eu vejo coisas muito coloridas, porque eu quero captar todas aquelas cores, né? Porque eu acho uma coisa muito bonita. Quanto mais colorido, para mim, melhor, né? Então, assim, e eu gosto muito, um dos meus passatempos, vamos dizer assim, é justamente a questão de criar paletas de cores, que foi o que eu Uhum. decidi fazer agora nesse mês, no tema desse mês, lá no meu Instagram. Então, assim, você já falou, né, que é importante, né? Porém, você teria alguma, assim, você lembra, você teria como dar alguma dica na hora que um designer ou uma pessoa, um profissional, né, que esteja trabalhando na área de UX, ou até uma pessoa fora não tem nada a ver, mas um cliente, na hora de pensar a paleta de cores de um projeto. Você teria alguma dica, assim, que pudesse falar, de tipo, como fazer, como chegar, uma coisa assim bem geral, né, em relação Uhum. à paleta de cores de um projeto? Claro. Não, eu também adoro ficar criando paleta. Eu Uhum. acho o máximo também chegar e ficar ali montando, né? Escolhendo ali as cores mais adequadas. Então, aí a gente já tinha falado antes, né, da importância da gente entender que a gente está projetando para pessoas, né? E que às vezes a gente tem que deixar de lado o nosso gosto pessoal e seguir ali o que é mais adequado ali para o público que você está projetando. E que Uhum. também esteja adequado ali com a marca que você está trabalhando, né? Com a identidade visual ali do negócio, né? Pois bem, quando a gente pensa em paleta, né? E aí isso você estuda em teoria da cor, né? A gente chega a falar um pouco isso na faculdade também. Você tem ali a questão da harmonização. Até a gente aprende que tem aquela roda das cores, Uhum. né? E aí, Uhum. a partir dela, você pode fazer algumas combinações, né? Que são os esquemas, né? Ou harmonias, né? Baseado aí nessa escala aí, nesse círculo, para poder te auxiliar. Então, por exemplo, você pode escolher trabalhar com uma escala de cores complementares, né, cores análogas, cores, na verdade, uma cor só, né, Uhum. ou seja, fazer uma escala monocromática, né, mas aí é importante a gente entender o impacto da escolha dessas escalas, né,
dessa harmonização aí das cores. Por quê? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, uma escala de cores complementares, né? O que são cores complementares? São cores que elas estão opostas, elas são diretamente opostas no círculo cromático, né? E essas cores, elas oferecem um contraste muito forte. É o maior contraste possível, né, de se obter ali usando as duas cores selecionadas, as duas cores contrastantes, né? E qual o impacto disso, né, no design de interface, né? E, consequentemente, aí também pode impactar na experiência. Ora, se você está usando cores que são muito vibrantes, né, que tem um contraste muito alto, elas podem acabar aí desviando a sua atenção. Se você tem uma interface, né, que só tem cor vibrante, né, cores de uma escala complementar, uma paleta complementar, meu Deus do céu! Isso quer dizer que nós voltamos aos anos 90. Total, total. Final dos anos 80. Gente, dos anos 90, com aquela coisa piscando, você me lembra que era muito engraçado, gente. Eu também, peguei essa fase. Gente, socorro, assim, não dá, entendeu? Então, a pessoa chega, ela fica assim, meu Deus, pra onde eu olho? Né? Então, porque cor é informação também. Além disso, uma escala de cores complementares, né, vai acabar cansando as pessoas, né? Se você só tem cor complementar, meu Deus, além de ser aquele boom de informação, isso cansa também. Já viu aquele teste? Tem umas brincadeiras que a gente vê para explicar a questão das cores para as pessoas. É assim, você dá uma figura, né, uma forma com cores complementares, cores muito vibrantes. Depois você pede para ele olhar uns 5 segundos. Depois você tira a imagem e manda ele olhar para uma parede branca. Você não fica vendo ali as cores ainda, né? Aí, às vezes, é uma cor diferente, tipo assim, né? Muda a cor. Eu me lembro que, eu tinha um livro, uma coleção, né? Que tinha vários... o assunto do livro era os olhos. Uma enciclopédia Time. Infelizmente, perdeu no tempo, né? Mas eu me lembro até hoje que tinham vários testes ali que era justamente questão de cor, né? Então, assim, eu me lembro que tinha que era um círculo cheio de bolinhas, aí eles falavam assim, se você acho que era daltônico, você vai ver um número tal. Se você tiver uma visão sem ser daltônico, você vai ver outro número, né? Aí eu achava o máximo, que eu me lembro até hoje, eu vi um 74, né? Então, assim, e tinha esses testes, tinha várias coisas dentro desse livro, era muito legal, assim, né? Então, assim, mas aí, desculpa, eu acabei te cortando. Não, é que eu falei dessa brincadeira, né? E é isso mesmo, assim, cara, você fica... se a pessoa for daltônica, exatamente, ela vai ver outra coisa ali, né? Enfim, então, por exemplo, uma escala... Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Se você tem que ter esse conhecimento também, um pouco de teoria da cor, né? A gente deu isso... A gente que vem do design, a gente estuda isso lá nos primeiros períodos da faculdade, né? Dá uma introduçãozinha ali e tal... Mas é importante que qualquer pessoa que trabalhe com cores, né? E aí, se for um designer de interface, por exemplo, de interação, né? Que a pessoa saiba, né? Que cores com uma paleta só com cores complementares, né? Não dá para você fazer um app só com cores complementares, fica muito pesado. A outra escala que a gente tem, né? São de cores monocromáticas, né? Cores monocromáticas, não. É uma paleta com uma única cor, uma paleta monocromática, né? Onde você escolhe uma cor e aí você vai fazendo variações aí de brilho, por exemplo, né? Ou seja, você vai clareando ou você vai escurecendo a sua paleta, né? Essa é uma escala que ela é muito, muito, muito confortável para os olhos. É agradável de ver, sabe? Você olha, você sente ali sabe, é como se tudo estivesse em ordem, né? Tá tudo certinho ali, a escalinha bonitinha. É confortável, mas
A gente tem que entender que ela pode ser monótona. Então, Entendi. assim, pô, pensa, você está usando aí, fazendo um site ou fazendo um app, né, uma tela, onde você tem um header, né, um topo, você tem uma imagem, você tem alguns elementos ali que utilizam cor, como link, botão, né, outros elementos gráficos aí na tela. Se você utiliza uma cor só, né, uma escala monocromática, você olha ali, tá legal, é maneiro, é confortável, mas assim, é mais do mesmo. Não Sim. estou dizendo que não é para usar, não, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou dizendo que dependendo do objetivo que você vai fazer ali, a tua tela, né, dependendo do que você Uhum. quer, pode ficar chato, né, ali monótono. Sim, não, com E por certeza, fim, com você tem uma certeza. escala. Aí você tem a escala de cores análogas, né? O que são cores? O que é uma paleta de cores análogas? São cores que são vizinhas no círculo cromático, né? Essa é uma paleta confortável também, né? Porque são cores Uhum. próximas ali, então vai dar um conforto visual para a pessoa também, uma sensação de equilíbrio, e ela ela tem mais possibilidades do que a escala monocromática. Com Ou seja, certeza. você pode trabalhar diferentes elementos ali, um botão, um link, né, um ícone, Uhum. com uma outra cor. Você tem azul, verde e amarelo, né? O amarelo sendo uma Uhum. cor mais quente. Mas Uhum. são cores ali que estão próximas, né? Sei, Então sei. tem uma harmonia, né? Então é isso, a gente tem que escolher Uhum. a cor ali de acordo com o que a gente quer. Certo. Se a gente quer chamar a atenção, né? A gente pode botar uma cor aí, Uhum. escolher algumas cores aí contrastantes, né? Então usar uma Legal. escala de cores complementares, ou não, né? Uma Uhum. coisa mais Uhum. tranquila, uma escala de cores análogas. Sei. E Luciana, deixa eu te perguntar, fiquei debater uma curiosidade aqui agora, né? A gente já temos menos de 10 minutos para terminar, Ah, passou rapidinho. passou muito rápido. Pois é, mas assim, eu queria te perguntar mais uma coisa, assim, como é que é, na hora que você me falou que você gosta de criar também paletas de cores. Como é que é o seu processo criativo? Você usa alguma ferramenta? Você pode dar dica de alguma ferramenta que você usa, que você acredita que te ajude mais? Ou você faz a coisa do zero? Como é que você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Eu costumo, quando, vamos dizer assim, tenho mais tempo, né? Quando o tempo do projeto não está ali sufocante, né? Eu crio, né? Então eu vou colocando cores ali de acordo com a necessidade do que eu quero. Então, Uhum, se eu quero criar, né, um app, de repente, para pessoas que sofram de ansiedade, pegando aí o exemplo da ansiedade, né? uhum, Eu vou procurar cores que tranquilizem. Então, eu posso usar uma escala análoga, de cores análogas, né? sim, Então, eu posso colocar um tom de azul, um tom de verde, né? E, geralmente, quando a gente cria interfaces, né, a gente escolhe uma cor primária, uma cor secundária e cores de apoio, né? O que é cor primária, secundária e de apoio? Cor primária é a cor que mais vai aparecer no seu app ou no seu site, né? Então você vai escolher uma cor ali que é a mais característica da marca, por exemplo, né? Se tem uma identidade uhum, visual, você vai pegar a cor predominante. A cor secundária é a cor onde você utiliza, que pode ser uma cor diferente, ou pode ser uma cor, se você estiver usando uma escala monocromática, você faz variações ali só. Mas é importante entender que a cor secundária é a cor de apoio. Então, é uma cor que aparece com menos frequência na sua tela e que você usa para destacar elementos. Então, um link, um botão, né, um card, né? Isso são cores, são lugares, elementos onde você pode usar essas cores. entendi. Por fim, uma cor neutra, né? E aí eu falo de tons de cinza, né? Ou pode até ser um cinza azulado, né? Enfim, branco, uma cor mais neutra que você pode escolher para áreas em geral. Então, um fundo. Você não precisa usar uma cor muito vibrante. Você pode usar, dependendo do que for, um branco, um preto, né? Agora a gente tem o tal do dark mode, né? Que é você usar Uhum, as telas escuras, né? Então, preto.
né? Então, eu queria assim, ferramenta, tem algumas ferramentas que eu uso quando eu preciso, né, criar ali. Tem uma ferramenta da Adobe, que é a Adobe Color, que você tem o círculo cromático e aí você pode criar uma paleta, né, de cores. Tem também a ferramenta do Material Design, que é do Google, né, que é utilizado, a Guideline, né, que é utilizada até pelo Android. Então, Sim. eles têm ali também uma parte na Guideline, no site, onde você pode também montar ali algumas paletas de cor primária, cor secundária, né? Enfim, e tem diversas outras. Tem um blog também que se chama Design Seeds, que eu acho uma gracinha. Pode repetir? Monta Design... Design Seeds, de sementes. Ah, legal. Seeds. Que ele pega fotos, imagens, e aí monta paletas de acordo com as cores que estão nessas fotos. Mas são paletas já formadas, você não monta, né? Você só vê... serve de fonte de inspiração, né? Vamos dizer assim. Então, alguns, mas tem outros também. Na internet tem vários exemplos aí de ferramenta para poder montar paleta também. Não, assim, no Adobe Color também eu acho muito interessante, porque eles também têm um recurso de você pega uma imagem, jogar dentro e ele te dá umas sugestões, né? E paleta, tem também. Eu adoro ficar mexendo naquilo ali, aí fico... deixa eu ver, puxa pra cá. Esse trabalho que tá lá no Instagram, né? Eu fiz utilizando essa ferramenta do Adobe Color. Aí eu coloquei as imagens lá, aí eu vi o que ele sugeria, aí eu olhava assim, não gostei, vamos lá, mais pra cá, porque eu escolhi 5 ilustradores e de cada um 3 trabalhos para representar o R, G e o B. Aí, então, assim, aí as palhetas vão sempre tendendo para uma das cores, né? Então, assim, realmente, eu acho fantástico. E tem várias outras ferramentas, né? E você também, quando você cria... você falou paleta primária, secundária e terciária. Aí, cada uma dessas, você utiliza... Você costuma escolher quantas cores? Uma, duas para cada uma? Como é que o que você acha, assim, como é que é o seu processo? Então, geralmente, eu uso até 4 cores. Eu não gosto de botar uma paleta muito grande, 6 cores, 5 cores, porque eu acho que pode acabar ficando muito, né? Então, eu tento trabalhar, né, com... Pois é, até para a gente montar mesmo dificulta um pouco. Então, eu tento montar com 4, né? Até 4, 3 a 4 cores ali. Se você acessar a guideline do Material Design, por exemplo, eles recomendam que você utilize 3 cores. Então, você tem a cor primária, que é a cor principal, a secundária, que é essa para elementos, né, de destaque. Então, uma cor primária, uma cor secundária e uma cor de apoio. E aí, quando eu digo de apoio, que é uma cor mais neutra, né, são cores, por exemplo, de mensagens de erro, né, ou mensagens de sucesso. Por padrão, vamos dizer assim, né, o vermelho remete ao erro e o verde remete ao acerto, né, ao sucesso, né? Então, o próprio Material Design, ele recomenda que você utilize essas 3 cores, né? Você seleciona 3, uma cor primária, uma cor secundária, e você tem as cores de apoio, perdão, que aí você pode botar uma cor para o erro, uma cor para o texto em preto, uma cor para sucesso, uma cor de atenção. Então, tem essa escalinha que é para uso muito específico, né? Se tratando de desenvolvimento da interface, né, a elaboração visual é uma cor primária e uma cor secundária. Em geral é isso, né? Aí eu tento limitar aí. Tá ótimo. Ó, faltam 50 segundos para terminar, né? Já vou te agradecendo, agradeço a presença das pessoas aí, né? Passou rapidinho. Não, passa super rápido, gente. Live, quando a gente está na live, gente, já está acabando, né? Então, assim, foi muito legal a tua presença aqui, quero te agradecer muito, certo? Essa live ela vai ser publicada no meu canal no YouTube, Deus dá tudo certo, vou terminar aqui agora, vou passar a colocar lá no IGTV e depois publico no canal no YouTube para as pessoas verem.
Obrigado pelo seu tempo. Faltam 14 Obrigada. segundinhos, Luciana. Obrigada a você. Tá? Foi ótimo, Então, adorei acho participar. que a gente vai ter que fazer uma outra live em outro momento, que é muita coisa. Tá terminando. Um grande beijo. Tchau.